Antes da gente começar, eu queria dizer que esse vídeo é uma análise filosófica, psicológica e meio surtada do livro Crime e Castigo de Dostoiévski, aquele autor russo que escrevia como se estivesse com a alma em carne viva. Aqui a gente vai falar de existencialismo, vaidade, culpa, desejo de grandeza e um crime simbólico. Talvez não tão simbólico assim. Tudo com uma pitada de humor um pouquinho ácido, umas referências meio tortas e aquele clima de vamos pensar juntos antes de enlouquecer sozinhos. Ah, e sim, claro, tem spoiler, muitos, de ponta a ponta desse vídeo. Então se você ainda não leu o livro e pretende ler sem saber o que Raskolnikov fez com a tal da senhorinha, talvez seja bom voltar aqui depois da leitura. Ou não, vai que o spoiler meio que te convence a encarar o livro, né? A vida é feita de riscos, meu caro. No mais, relaxa. Ninguém aqui tá te incentivando a nada, nem te castigando ou querendo que você vire coach existencial. Deus me livre. É só um vídeo para quem gosta de pensar, mesmo quando a vida dói. Então, antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e diz nos comentários qual livro a gente devia conversar um pouco aqui no canal. E agora sim, bora mergulhar nesse abismo russo. Você já se pegou pensando que talvez, só talvez, você seja especial demais para essa vida medíocre que você leva? Que talvez o universo esteja perdendo um gênio incompreendido, preso num corpo com dor nas costas e boleto atrasado? Você já sentiu que nasceu para coisas grandiosas, mas o destino te jogou num grupo de WhatsApp da firma chamado Time da Limpeza Segunda Sábado? Pois é, bem-vindo ao clube dos que acreditam que ser comum é um castigo injusto. Mas a pergunta que fica é, até onde você iria para provar que é mais do que só mais um? Que você é, na real, a exceção das exceções, um semideus acidental que nasceu no planeta errado e paga aluguel atrasado todo mês. A gente vive numa era em que a invisibilidade dói mais do que uma facada metafórica. Ser anônimo hoje é quase uma forma de extermínio emocional. Se ninguém te vê, você existe? E aí nasce uma urgência doentia de se destacar, de vencer, de parecer, de ser notado. Nem que para isso seja preciso atropelar uns sentimentos aqui, passar por cima de algumas éticas ali e acabar com algumas velhinhas simbólicas a colar, com recibo e tudo. E não precisa ser um fim literal, entendeu? Hoje em dia, basta um post venenoso no Twitter, um corte sem contexto no TikTok, ou só aquele sorrisinho cínico quando seu colega erra a vírgula no PowerPoint da reunião. Pequenas mortes cotidianas em nome da grandeza. E esse é o ponto. A glória que você busca, ela pode estar te matando bem devagarinho. Não com tiros, mas com metas, com reuniões de feedback, com cargos, com a necessidade de performar um eu que nunca existiu, só para ninguém descobrir que no fundo, você é só você, comum, normal, insignificante, como cada um de nós. Mas aí vem um dilema. E se eu estiver mesmo acima da média? E se o mundo só não me entendeu ainda? Então, nesse loop entre arrogância e desespero, você vira o protagonista de um romance russo, trágico, suado e cheio de monólogos internos. E é exatamente aí, nesse caldeirão de insegurança, ambição, crise de identidade, que entra ele, Raskolnikov. Um jovem que, como você, também acredita ser especial demais para ser só mais um. E decidiu fazer algo radical, algo imperdoável. Não por maldade, mas por teoria. Na cabeça dele tinha uma tese. Na prática, existia só uma tragédia. Mas antes de contar a história dele, e de como ele tentou usar Maquiavel como manual de instruções para matar a própria mediocridade, eu preciso te apresentar um cara que escrevia livros como quem arrancava as vísceras da alma humana com uma colher de sobremesa. Um autor que viveu na pele o caos que escrevia, que transformou a culpa, a miséria e a fé em arte. Fyodor Dostoiévski. Sim, ele, o cara. O Freud com caneta, o Nietzsche de ressaca, o cara que escreveu Crime e Castigo não só para entreter, mas para te fazer encarar o espelho e perguntar: e se o verdadeiro castigo não for ser punido, mas ser quem eu sou de verdade? Então vamos pra história, mas se prepara, porque nessa história não tem mocinho, não tem vilão, só tem gente tentando ser Deus e tropeçando nos próprios pecados. Todo mundo precisa uma vez na vida ler um livro de Dostoiévski. Imagina um escritor russo com cara de profeta e alma de penitente, escrevendo à luz de velas com o coração em colapso e as dívidas batendo na porta mais do que a própria culpa. Ele foi o homem que transformou seus surtos em personagens e seus traumas em capítulos. O autor que colocou no papel tudo aquilo que Freud só ia descobrir décadas depois, deitado no divã dos outros.
Dostoiévski, ele não escrevia histórias, ele escrevia autópsias e sem anestesia. Ele era um neurocirurgião da alma, só que com Parkinson e uma pena na mão. E foi dessa mente incendiada que nasceu o livro Crime e Castigo. Um livro que não é sobre um crime e nem exatamente sobre um castigo. É sobre o que acontece dentro de você quando você se acha importante demais para seguir as regras dos outros. Ou pior, quando você começa a acreditar que pode criar as suas próprias regras. A trama é bem simples, como toda tragédia que se leva a sério. Raskolnikov, nosso protagonista, ele é um jovem inteligente, pobre, orgulhoso e absolutamente convencido de que nasceu para grandes coisas. Ele é um Napoleão de pés descalços, um Maquiavel sem gel no cabelo. Um desses que, se vivesse hoje, faria thread no Twitter explicando por que a empatia é superestimada. Ele mora num quartinho apertado, com um cheiro de mofo e sonho de grandeza. E é dali que ele começa a cogitar que talvez certas pessoas não merecessem viver. Pessoas que ele considera inútil, que ele considera parasitas sociais, gente que ocuparia espaço sem contribuir. Tipo aquele seu tio no churrasco que leva Itaipava, faz uma piada bem conveniente e leva sua última cerveja embora. E aí, Raskolnikov faz o que qualquer jovem iluminado demais para sua época faria. Ele escreve um ensaio teórico justificando esse crime de uma velha agiota. Teoria. Ele chama de teoria. Como quem escreve TCC com introdução, desenvolvimento, conclusão e sangue. Mas veja bem, ele não quer cometer esse crime por dinheiro. Ele quer matar para provar um ponto, para ver se ele é, de fato, um homem extraordinário, um ser superior, acima da moralzinha burguesa da maioria, acima da culpa, acima do bem e do mal. Agora o spoiler. Ele não é. Nem superior e nem imune à culpa. Na verdade, Raskolnikov é só mais um ser humano tentando desesperadamente justificar a própria arrogância com argumentos filosóficos de segunda mão. E a ironia trágica disso tudo é que quanto mais ele tenta se afastar da mediocridade humana, mais ele se afunda na lama dela. E aí, é claro, você começa a perceber que Crime e Castigo não é só sobre ele. É sobre você, é sobre mim, sobre todo mundo que já teve aquele pensamento oculto de que valia muito mais do que os outros. Mesmo que só por um segundo, entre um like e outro. A verdade é que a gente vive cercado de mini Raskolnikovs. Gente que não tá derramando sangue, mas derrama a sua vaidade em cima dos outros, como se o mundo fosse um palco ou um tabuleiro de xadrez e o próximo checkmate estivesse sempre na próxima autopromoção. E aí entra a questão que coça a nuca da gente. De onde vem essa necessidade quase doentia de querer se sentir acima dos outros? Por que tanta gente trata a vida como uma escada onde o outro só serve para te dar impulso? A resposta talvez esteja no berço político da ambição moderna. No lugar onde a virtude veste a armadura e a culpa usa a gravata. Eu tô falando exatamente desse cara, Maquiavel. Aquele cara que ensinou reis a manipularem com classe e inspirou aspirantes a CEO a sorrirem enquanto estão puxando o tapete. Mas será que os fins realmente justificam os meios? Ou será que os meios destroem os fins? E a gente só percebe depois que perdeu, quando a gente tinha tentado ganhar aquilo que nunca foi nosso? Sério, eu acho que se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não estaria escrevendo O Príncipe. Ele estaria palestrando na Faria Lima com o título Como Manipular Sem Perder Seguidores. E Raskolnikov com certeza seria um fã. Porque, veja bem, Raskolnikov, ele não era um assassino qualquer. Ele não mata por impulso, por raiva, por um tênis da Nike. Ele tinha um método. Com um TCC, com teses, como quem prepara uma startup da morte e chama isso de inovação moral. Ele acreditava ser um dos grandes homens da história, tipo um Napoleão, mas com a camisa encardida e a ansiedade generalizada. Um cara que acredita piamente que pode furar a fila da moral porque ele está acima dela. Ele acreditava ser um homem especial, iluminado, extraordinário, que age em nome de um bem maior, que era o bem dele mesmo, lógico. E aqui a gente encontra a interseção entre Dostoiévski e Maquiavel, entre o delírio da grandeza e a frieza da estratégia. Entre o cara que sofre por ter cometido um crime e o cara que diria, matou? Ok, mas deu certo? Maquiavel, se tivesse lido Crime e Castigo, com certeza ele teria dito alguma coisa do tipo, bom, o garoto teve a iniciativa, faltou só um pouco de carisma e um bom time de comunicação. Porque pro velho Nicolau, o que importa não é o crime, é o resultado. E Raskolnikov queria resultado. Ele queria provar que era um desses homens superiores que, segundo ele, não apenas podem, mas devem ultrapassar os limites morais em nome da humanidade. Tipo um influencer da ética seletiva, um coach de si mesmo treinando a consciência para parar de sentir culpa em nome da missão.
Só que tem um pequeno detalhe que Maquiavel não avisou no seu manual. Para ser imoral sem quebrar, você precisa ser frio, gelado, congelado, tipo um lagarto de gravata. E o problema de Raskolnikov é que ele não era frio, ele só era trágico. Ele era só um jovem emocionalmente desnutrido, tentando bancar o sociopata intelectual. Uma criança com a espada de Alexandre o Grande e o emocional de um estagiário na segunda-feira. Ele cometeu o crime, mas não aguentou. Porque ele esqueceu que por trás da frase "os fins justificam os meios", existe uma pergunta que ninguém gosta de fazer. Justificam para quem? Para a história? Para a sociedade? Para o tribunal? Ou para o seu próprio espelho? E é aí que a máscara do maquiavelismo moderno cai. Quando a pessoa tenta justificar tudo em nome de um sucesso que nunca chega e descobre que os fins, eles não justificam os meios, se no fim você não se reconhece mais. O problema do Raskolnikov não foi ter lido Maquiavel, foi ter achado que era o Maquiavel, sem entender que Maquiavel falava com príncipes, e ele era só um plebeu iludido num quartinho escuro achando que a morte lhe daria a luz. E olha aqui, se você acha que isso é um exagero meu, dá uma olhadinha no seu Instagram. Tem gente matando a ética nos stories todos os dias, em nome do alcance, em nome da visibilidade, em nome do impacto, em nome do próprio bolso. Raskolnikov, pelo menos, usou um machado. Hoje, se mata mais com curtidas. Mas o mais curioso é que, no fundo, ele não queria matar aquela velha. Ele queria era matar a impotência que ele sentia, a sensação de ser irrelevante, de ser só mais um no mundo onde todo mundo quer ser o número um. E essa angústia tem nome, sobrenome e endereço filosófico. Porque muito antes do feed, da terapia e do Wi-Fi, Dostoiévski já estava falando de uma dor que hoje a gente disfarça com uma dancinha de TikTok. A dor de ser comum. E isso, meu caro, é puro existencialismo. Você já se olhou no espelho e perguntou: quem sou eu? Aí o espelho responde: você é uma figura meio cansada, tá meio acabadinha também. E não é a grande coisa. Pois é, essa é a crise existencial na sua forma mais pura. Quando você começa achando que vai descobrir o sentido da vida e termina trocando o espelho por um filtro no Instagram, porque ele, pelo menos, não devolve as verdades duras. Mas vamos falar sério, a pergunta "quem sou eu?" ela nunca teve resposta fácil. Se tivesse, já seria nome de curso online com um certificado e grupo no WhatsApp. E é nessa hora que Dostoiévski entra de novo, dando cotovelada nos existencialistas franceses que ainda nem tinham nascido. Ele pega um jovem como Raskolnikov e mostra: olha aí o que acontece quando o ser humano tenta ser Deus, mas ainda sofre de gastrite nervosa e duvida de si. Porque o crime que Raskolnikov comete não é só contra uma senhora, é contra ele mesmo, é contra a sua identidade, contra aquela coisa meio nebulosa que chamamos de eu. E o castigo? O castigo é ter que continuar sendo esse eu depois que fez essa cagada gigantesca. Viver com o eco das próprias escolhas, num quarto pequeno, com paredes suando culpa e um travesseiro encharcado de autoacusação. Raskolnikov comete um crime, mas o que mais dói nele não é o sangue, é o silêncio que veio depois. É aquele momento que a teoria acaba e só sobra você, seus pensamentos e uma barata passando na parede mais tranquila que a sua consciência. E aí vem o existencialismo, essa filosofia que não traz respostas e só traz perguntas mais complicadas, e às vezes um cigarro aceso no meio da angústia. Sartre diria que Raskolnikov é o retrato da liberdade humana levado ao limite. Livre para escolher, livre para agir, livre até para fazer uma cagada épica e depois arcar com a consequência de ter se achado mais do que realmente era. Camus, se lesse essa história, provavelmente chamaria Raskolnikov de um absurdo ambulante. O homem que tenta criar sentido no mundo indiferente e descobre que o mundo tá pouco se lixando para suas teorias geniais. E o Kierkegaard, lá do canto, com a sua ansiedade do século XIX, ele só balançaria sua cabeça dizendo: tá vendo? Eu avisei que a angústia era o preço da liberdade, só que em dinamarquês e com um sotaque meio melancólico. A grande verdade é que Crime e Castigo não fala de bem e de mal, fala de escolhas, fala da dor de escolher e, mais ainda, fala da dor de se responsabilizar pela escolha. Raskolnikov tentou ser mais do que um homem e descobriu tarde demais que ser humano já é difícil bastante. Ele queria ser a ideia e acabou sendo carne, com culpa, suor, febre e um pavor profundo de si mesmo. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já tentou escapar da sua condição humana vestindo a fantasia de alguém que você não é? Quantas vezes você já se vendeu como forte só porque você não queria ser visto como uma pessoa frágil? Quantas vezes você humilhou, zombou
ou até se fez de superior só para não ter que encarar o vazio de ser só você mesmo. E isso nos leva à raiz desse problema. Essa mania de grandeza que muitas vezes nasce de uma ferida mal cicatrizada. Esse desejo doentio de ser muito mais do que os outros, quando na verdade a gente só não quer ser menos para si mesmo. E aí a gente entra num território bem mais profundo, mais íntimo, mais psicológico. Porque por trás dessa arrogância de Raskolnikov e da nossa, existe algo muito mais primitivo, mais miúdo, mais doloroso. Um complexo, um escudo, uma tentativa de não afundar. E é aí que Adler aparece. Schopenhauer entra com a sua vontade racional e a psique humana, bem, ela escancara a porta, tira os sapatos, se deita no divã implorando: por favor, me ajuda a parecer especial, nem que seja só por hoje. Você conhece aquele tipo de pessoa que, ao entrar numa sala, acha que está acima de todo mundo? E, curiosamente, depois que ela é ignorada por todo mundo, sai dizendo: ninguém estava à minha altura ali naquele lugar. Pois é, isso não é autoconfiança, isso é sintoma. Porque, às vezes, aquele que se acha superior está só tentando não afundar na própria insegurança. E é nesse ponto que o nosso querido Raskolnikov vira estudo de caso, seminário de psicologia e um meme muito trágico, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Lá estava ele, nosso existencialista amador, afundado em teorias sobre moral, ética, grandeza e vaidade. Mas por trás de toda essa pose de além do homem, o que a gente vê? Um jovem quebrado, frágil, cheio de orgulho e medo. Medo de ser irrelevante, medo de ser só mais um rosto na multidão, medo de ser ele mesmo. E aqui, meu caro paradigmático, quem entra em cena é Alfred Adler. Não com uma espada filosófica, mas com um estetoscópio da alma. Adler dizia que a vontade de poder muitas vezes não é um desejo puro de dominar, mas um mecanismo de compensação. Gente que se sente inferior, mas não aceita. Então veste a capa do orgulho e sai por aí dizendo que é muito melhor do que os outros. O nome disso? Complexo de superioridade. É o ego inflado como se fosse uma boia de piscina. Não porque a pessoa quer nadar, mas porque ela morre de medo de se afogar. Raskolnikov queria provar que era um homem superior, mas era só um homem apavorado com a sua própria mediocridade. E a morte da velha não foi um gesto de poder, foi um grito desesperado de quem não suporta mais se sentir pequeno. E aí, para temperar um pouquinho mais esse caldo, a gente pode citar Nietzsche, com a sua filosofia de chute na cara e frase de camiseta. Nietzsche dizia que era preciso matar Deus para criar o além do homem. Um ser que não se prende à moral dos fracos, que cria os seus próprios valores, que dança sobre o abismo com uma flauta na mão e fogo nos olhos. Mas veja, para dançar sobre o abismo, você precisa saber dançar e ter um mínimo de equilíbrio. Raskolnikov achou que podia ser esse além do homem, mas ele tropeçou no próprio ego e caiu dentro do buraco. Porque Nietzsche não estava incentivando qualquer um a sair por aí transvalorizando valores. Ele estava dizendo que pouquíssimos estão preparados para isso. E que se você não tiver força interior, você só troca a moral cristã pela moral do próprio delírio. Raskolnikov achou que ele era o próprio Napoleão, mas ele era só um Zé Ninguém com crise existencial, falta de terapia e um talento precoce para racionalizar barbaridades. E aqui está o ponto mais irônico disso tudo. Quanto mais você tenta parecer superior, mais fraco você revela ser. Quanto mais barulho você faz para se afirmar, mais fica evidente o medo que você tem do silêncio interno. Aquele que precisa dizer que é rei não é um rei em si, porque no fundo a arrogância é só um pedido de socorro mal disfarçado. E quando você não sabe lidar com isso, com esse vazio, com essa vontade racional de ser importante, o que é que acontece? Você acaba virando uma caricatura de você mesmo. Um personagem ridículo tentando viver uma tragédia grega com trilha sonora de TikTok. E nesse ponto, quem olha de fora até ri, mas quem vive por dentro sangra. E aí a pergunta muda. Será que somos mesmo seres superiores tentando escapar da banalidade? Ou somos só humanos tentando fingir que não temos medo de ser comuns? Raskolnikov é só mais um entre tantos que confundem superioridade com valor, que pensam que vale mais se pisarem nos outros, quando na verdade só valem quando conseguem parar de fugir de si mesmo. E é aí que a psicologia abre caminho para o próximo estágio dessa análise, a batalha interna entre o ego, o id e o superego, e a vergonha que a gente sente de não ser tão incrível quanto a gente gostaria. Porque Raskolnikov, ele não sofre só pelo que ele fez. Ele sofre porque descobriu que não é quem ele dizia ser. E o nome disso, meu caro, não é filosofia, é psicanálise, é Freud, é a alma tentando sobreviver ao próprio ego. Você já parou para pensar que, talvez no fundo, toda sua busca por sucesso, destaque e relevância seja só uma forma refinada de desespero? Não?
Então respira fundo, porque agora a gente vai entrar na sala escura da psique. E o divã tá te esperando com um lençol lavado, mas cheio de histórias suadas. Raskolnikov, ele não cometeu o crime contra a senhora só por arrogância filosófica. E nem foi só para testar teorias, nem por vingança, nem por dinheiro. Ele matou porque ele precisava, de alguma forma, sentir que era alguém. Precisava cravar na existência a sua presença. Dizer para o mundo, ei, eu existo, caramba. Porque ser invisível dói mais do que qualquer castigo. E aí que o querido Dr. Freud entra na sala com seu charuto, seu terno suado, e aquele olhar de quem já viu coisas demais. Freud diria que Raskolnikov estava em guerra. Uma guerra interna entre três forças. O id, aquela parte primitiva que quer tudo agora e pelado, se possível. O superego, o fiscal moral que grita vergonha toda vez que você caminha tentando ser feliz. E o ego, o pobre coitado tentando mediar essa briga com diplomacia e dor de cabeça. Raskolnikov era um campo de batalha. De um lado, o desejo de ser grande, poderoso, extraordinário. Do outro, a culpa, a vergonha, o medo. E no meio, o ego, tentando justificar tudo com citações de Maquiavel e argumentos que fariam um professor de ética vomitar em silêncio. Mas tem mais. Porque se Freud olha para o conflito, Schopenhauer está ali no fundo escutando o grito. Para ele, a vida é movida por uma força cega, absurda e implacável. A vontade. Essa energia irracional que empurra a gente para frente, mesmo que o para frente seja direto para o muro. A vontade de Raskolnikov não era moral nem racional. Era uma vontade bruta, visceral, animalesca de ser alguém no mundo, de se sentir real, de quebrar a sensação de insignificância. E se você for parar para pensar, a gente faz isso o tempo todo. O Raskolnikov cometeu crime contra velhinhas, enquanto outros estão matando o tempo em redes sociais, esperando curtidas que confirmem que sim, a gente está vivo. A diferença é o método, o vazio é o mesmo. A obsessão por importância virou um novo culto, e o altar desse culto é o próprio ego. A gente vive numa sociedade onde a performance vale mais do que a presença, onde parecer é mais urgente do que ser de verdade, onde o eu virou produto e a alma virou um plano de fundo, uma sombra no PowerPoint do marketing pessoal. E Raskolnikov, nesse sentido, foi só um spoiler da nossa era. Ele tentou existir de forma extraordinária e descobriu que a vontade de se destacar pode ser muito mais destrutiva do que a mediocridade que ele tanto temia. No fim, ele não queria cometer o crime contra a velhinha. Ele queria era acabar com a própria insignificância. Ele queria ser lembrado, mesmo que fosse pelo motivo errado. E essa é a grande tragédia moderna. A gente prefere ser odiado a ser ignorado. Prefere ser julgado do que ser invisível. Prefere ser qualquer coisa do que ser ninguém. Mas e se a resposta ela não tiver em ser mais do que os outros? E se a saída não for se destacar, mas se reconhecer? E é aí que toda essa filosofia começa a calar e começa a cochichar no seu ouvido. Porque depois de tanta arrogância, tanta culpa, tanta guerra interna, o que é que resta? Resta olhar no espelho e aceitar. Aceitar o humano, o imperfeito, o comum, o real. E talvez o verdadeiro castigo não esteja em pagar pelo que se fez, mas em continuar carregando a mentira que a gente criou para se sentir alguém. Mas vamos com calma, nem tudo é tragédia. Porque tem redenção nessa história. Tem queda, tem chão, mas também tem recomeço. Então vamos dar um passo para trás, respirar fundo e perguntar, e agora? Porque se ser superior não funciona, se fugir de si só piora, se o vazio não se preenche com aplausos, o que sobra? E no fim das contas, Raskolnikov ele não queria acabar com a vida de ninguém. Ele só queria acabar com a dúvida de que, talvez, ele não fosse tão especial quanto imaginava. E esse talvez seja o castigo mais silencioso da nossa geração. A obrigação de ser extraordinário, de fazer história, de deixar um legado, de não ser comum. Mas eu acredito que é aí que mora a verdadeira liberdade. Na permissão de ser comum, de ser humano, de ser falho, de ser contraditório, de ser invisível de vez em quando, e tá tudo bem. De viver uma vida pequena com dignidade, em vez de viver uma vida grande com vergonha. Porque ninguém conta, mas viver tentando provar o próprio valor é um emprego em tempo integral e com péssimos benefícios. Ser especial cansa, ser insubstituível pesa. E querer estar acima dos outros o tempo todo é o jeito mais rápido de se afastar de si mesmo e acabar sozinho.
Raskolnikov, no fundo, ele queria se libertar, mas ele errou o alvo. Ele achou que, acabando com a vida da velhinha, ele ia acabar com o sistema, com o mundo, com a injustiça, mas ele só acabou com a própria paz. E a gente? Quantas vezes a gente também mira no mundo, mas só acerta a gente mesmo? Quantas vezes a gente tenta se provar para o outro, quando na verdade a dúvida é interna? A real é que ninguém precisa ser maior do que ninguém. A gente só precisa ser inteiro. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja em silêncio. Você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um líder, não precisa ser um mártir. Você só precisa ser você de verdade. E olha que isso já é revolucionário. Talvez o novo heroísmo, ele não está em performar, mas em não competir. E não justificar sua existência o tempo todo. Talvez o mundo precise menos de gente excepcional e mais de gente honesta consigo mesmo. E aí fica a pergunta, será que você está tentando ser especial ou você só está fugindo de quem você é? Pensa nisso, e se quiser escreve aqui nos comentários. Quem é você quando ninguém está olhando? Que conclusões você tirou disso tudo? Ou melhor, que novas dúvidas surgiram? Porque a gente só vai mais longe se a gente pensar junto. E eu posso estar completamente errado, aliás, provavelmente eu tô. Mas é por isso que vale a pena conversar. Pensar, discordar e principalmente sentir. Então, se isso faz sentido para você, dá uma moralzinha aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que também vive se achando o Napoleão das causas perdidas e deixa aí nos comentários essa frase que resume bem o tema de hoje e eu vou saber que você chegou até aqui. Ser especial é um fardo, ser humano é uma libertação. E no próximo vídeo, a gente continua esse papo estranho e necessário sobre filosofia, devaneios e as tragédias cômicas de viver em tempos tão performáticos. Afinal, pensar dói. Mas não pensar nos mata aos poucos. E se tem uma coisa que a gente não pode deixar morrer, é a curiosidade de entender o que, afinal, a gente está fazendo aqui. Mas eu também posso estar completamente errado. Então, pense sobre isso, fique bem e beba água.